no conjunto de favelas da Pedreira, no subúrbio, rodou por colégios de Laranjeiras, bairro de classe média na Zona Sul, onde foi criado. Apesar das notas baixas, funcionários se dizem surpresos com o rumo criminoso que tomou o jovem morador de uma cobertura, a poucas quadras do Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Tinha o comportamento normal de uma criança daquela idade. Me surpreendeu ver o que aconteceu. Fico muito triste, lamenta um funcionário do Colégio Laranjeiras, onde Playboy cursou a 5ª e a 6ª séries do ensino fundamental. Os boletins de Celso na adolescência. O histórico mostra que, após repetir a 5ª série no Colégio Providência, sua mãe o matriculou, em 1995, no Colégio Laranjeiras. Cursou todo o ano letivo, e ficou em recuperação em artes e matemática, passando com média 5 nas duas disciplinas. Em 1996, as notas baixas o fizeram ser reprovado em várias matérias, mas seus pais o levaram para outro colégio, para fazer dependência. Com 14 anos na época, se destacava apenas em educação física, em que colecionava notas 10. Em ciências, artes, história, português e matemática, as notas eram ruins. Mais velho, o filho de um jornaleiro que o batizou com seu nome, Celso, entrou no mundo do crime. Do roubo de carros, passou para o assalto a apartamentos, como integrante de uma quadrilha de outro criminoso criado na classe média, Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom. Playboy, que recebeu o apelido justamente por ser de família de classe média, ganhou notoriedade nos últimos meses após, segundo a polícia, ordenar ações que afrontavam as autoridades. Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, chefe do tráfico no Morro da Pedreira em Costa Barros e principal integrante da facção ADA. Condenando a 15 anos e 8 meses de reclusão no regime a princípio fechado, se encontra evadido do sistema penitenciário. Playboy teria saído em 26 de 8 de 2009, do Instituto Penal Ismael Pereira Cirieiro, após receber o benefício do principal chefe do Morro da Pedreira. Playboy é o último remanescente da quadrilha de Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom, que durante anos aterrorizou moradores do Rio de Janeiro, invadindo residências para assaltar casas luxuosas na Zona Sul. Seu início na vida do crime é bem incerto, mas tudo leva a crer que começou vivendo como 157, participando de roubos de casas, carros e cargas. Há relatos que o Playboy frequentava morros da Zona Sul, principalmente morros comandados pela facção Comando Vermelho, pois não era membro de nenhuma facção na época, pois não atuava no tráfico de drogas. Quando se aliou ao grupo de assaltantes do Pedro Dom, adotaram a Rocinha como casa e indiretamente, faziam lucros para a facção Amigo dos Amigos. A DEA já foi ajudado por parente, e ingressou à carreira militar, mas não deu certo. Seu início atuando no ramo do tráfico de drogas, foi no Morro do Dendê na Ilha do Governador. Na época, o Playboy conseguiu roubar cerca de 15 fuzis do quartel, e se abrigou nos morros do complexo do Dendê. Nessa época o Dendê era dominado pela União TC e ADA, uma união antiga das facções, que foi criada para combater diretamente a facção Comando Vermelho, que era a facção que tinha mais domínio naquela época. Por muitas desavenças entre os líderes do TC e ADA, a união acabou e houve uma separação nos morros, e consequentemente uma guerra, para decidir quem ficaria com o território, e o Dendê também sofreu com isso. Depois dos traficantes do TC expulsarem o traficante Noquinha, o morro militou a bandeira TCP, e o traficante Playboy não escolheu ficar com o ADA, e começou a trilhar a sua carreira na facção TCP do Morro do Dendê, que era comandado pelos traficantes Bizulay, Fernandinho e Gil. Na época do Dendê ele era conhecido como Pimentinha, e, coisa horrível, e desde daquele tempo, já gostava de subir no palco, para cantar em dia de baile. Mas como nem tudo é festa, chegou um momento que o Dendê foi sofrendo muitas perdas, até que o traficante Bizulay foi morto no pé do morro, e os gerentes Fernandinho Guarabu e Gil assumiram o cargo de chefe, e firmaram o bonde do LG. Não sabemos ao certo, mas depois de uma desavença com os chefes do tráfico no Dendê, o Playboy negociou sua ida para a facção ADA, que na época tentava retomar as bocas de fumo no Dendê. Ele afirmou à revista Veja, que sua troca de facção foi devido à falta de pagamento de 15 fuzis, que levou para compor no tráfico do Morro do Dendê. Não pagou, foi embora?
E para coroar sua troca de facção, o Playboy levou 10 fuzil e se abrigou no Complexo da Maré, com consentimento do traficante Coroa, chefe do tráfico nas comunidades da Maré na época. Com essa traição que o Fernandinho julga imperdoável, matar o Playboy era a ambição dos traficantes do TCP no Dendê, sempre ressaltavam essa missão em dias de baile na comunidade. Firmado e recebido com os braços abertos no Ada da Maré, o Playboy começou a mostrar na prática o porquê de ter trocado de facção e começou a organizar bondes para invadir o Morro do... Foram dias sangrentos de guerra, chegando a morrer muitos traficantes dos dois lados e até moradores inocentes. Um dos ataques, o Ada invadiu um baile e matou mais de 14 pessoas, entre elas moradores e traficantes. Com a guerra Complexo da Maré e Dendê decretada, a segurança pública tratou de agir e começou a prender um por um do Ada da Maré. Primeiro foi o Coroa, depois o Noquinha e os ataques começaram a enfraquecer. Outro traficante exemplo Dendê, que ajudava nas invasões do Ada, era o traficante conhecido como Chorrão. Sem os principais braços dessa guerra, os ataques ao Dendê foram diminuindo ao decorrer do tempo. Abrigado na comunidades da Vila do João e do Pinheiro, o Playboy participava do tráfico e de roubos, junto com os frentes das comunidades. Foi capturado em 2005, onde cumpria a pena no presídio Ari Franco. Mas em 2009, o TCP deu um golpe cruel na facção Ada, e tomaram todas as comunidades que eram do Ada no Complexo da Maré, fazendo os traficantes buscarem refúgio no Complexo do Caju, que fica próximo às comunidades. Depois dessa guerra em 2009, praticamente todos os frentes do Pinheiro e do João foram presos ou mortos. Em agosto de 2009, o Playboy fugiu da cadeia. No meio da guerra com os rivais do TCP, ele participou dos bondes, para tentar retomar as comunidades da Maré, ou pelo menos a Vila do João. Foram travadas várias batalhas entre o Caju e a Maré, mas nenhuma das tentativas deram resultados. Com o tempo, o Ada foi diminuindo os ataques. Abrigado no Caju, o Playboy recebeu ordens para levantar o tráfico em Costa Barros, pois não tinham traficantes para fazer este feito na época, e de 2010 até os dias atuais, o traficante é chefe do tráfico no Morro da Pedreira. Virou o homem de confiança do líder da facção, o traficante Coroa, onde repassava ordens para administrar todas as comunidades que eram do seu domínio. Com o passar do tempo ele foi ganhando consideração dos crias, e começou a agir como um verdadeiro chefe na Pedreira. O Playboy levantou o tráfico na Pedreira, pois o morro não tinha forças de homens e fuzis, mas era um território muito querido pelo Linho, ex-líder da facção Ada. Mesmo no Ada, não perdeu a mania de cantar nos bailes e dar suas ordens ao microfone. E não só isso, começou a dar chances para jovens, que queria ser MC nos bailes patrocinando no que precisava, e outros que queriam outros sonhos, como jovens que queriam ser jogador de futebol, dava coletes, chuteiras, uniformes completos, judo, jiu-jitsu era a mesma coisa. Da Pedreira, saía muitas ordens para praticar assaltos e invasões aos rivais, praticamente os bondes saíam daquele complexo de comunidades. Para invadir o Jorge Turco, para Pedro, Juramento e Muquiço, a Pedreira dava apoio, com ordens do Playboy, sempre ouvindo o Coroa. Playboy se tornou o principal traficante da facção Ada, e também se tornou o principal nome para a polícia capturar. Virou um general de guerras da facção, onde puxa os bondes, para tomar os morros dos rivais, virando o homem mais odiado pelos traficantes Fernandinho Guarabu e Menor P, rivais da facção Terceiro Comando Puro. Na sua administração, ele conseguiu dominar a comunidade do Chaves, Joana d'Arc, Proença Rosa e diversas comunidades pequenas em São João de Meriti e Baixada Fluminense. Sempre estratégico, mandava áudio desafiando outros chefões, e dando prazo estimado até tal dia, falando que tinha informante lá dentro, isso deixando os traficantes rivais loucos, sem saber o que fazer, e quando menos esperava, estava lá. Sempre preparando o terreno para o Coroa, quando ganhar o benefício de sair do sistema prisional no Rio Grande do Norte. Piscina de Honório, quando invadiram e tomaram a Proença Rosa e Mundial. Sabendo da importância do traficante Playboy para a facção Ada, as autoridades fazem um cerco nas comunidades de Costa Barros, com planos de instalar uma companhia destacada, e futuramente uma unidade da UPP.
Naquela região, teve o índice de roubos de carros e cargas bem elevados, e agora que a Pedreira abriga traficantes do ADA, que sofreram a perda para as UPP, a tendência é piorar os roubos. O tempo passou, e o Playboy foi se destacando entre os criminosos, ganhando a devida atenção das autoridades. Foram divulgados na internet vídeos, onde ele testava fuzil, jogava bola com os moradores da Pedreira. No retorno do Morro do 18 em Água Santa, foi capturado por policiais corruptos que estavam à paisana. Ficou detido durante quase um dia, quando uma vaquinha foi feita entre os líderes do ADA, chegando num valor incalculável. Dinheiro, armas e até objetos de ouro foram pagos como forma de resgate. Em seguida, o Playboy foi libertado pelos sequestradores. Ainda não era o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. Entre as diversas atrocidades realizadas pelo bonde do Playboy, uma em particular chocou a população do Rio de Janeiro. Audaciosamente entre o Natal e a festa de Réveillon, um grupo ligado ao Playboy invadiu o pátio do Detran e levaram mais de 100 motocicletas. Esse roubo gerou muita repercussão, chamando várias operações no complexo da Pedreira para recuperar os veículos roubados. O Playboy não assumiu essa culpa e acabou devolvendo algumas motos, alegando que não foram 100 motos, e sim o número que foi abandonado na frente do pátio do Detran. Como era o homem de confiança do Edmilson Ferreira do Santo, o coroa e fendono, ele ficou encarregado de arquitetar as retomadas dos antigos redutos do seu chefe. Fizeram planos para invadir e retomar os morros do Jorge Turco, Juramento e as favelas do Muquiço, para Pedro e Complexo da Maré. Quando ninguém imaginava, o Playboy conseguiu reunir todos os chefes do ADA para concluir essa missão, atribuindo os lucros das bocas caso a retomada fosse concluída. No começo de 2015, invadiram ao mesmo tempo Jorge Turco e o Juramento, mas o Playboy teve participação direta apenas na retomada do Jorge Turco. No Juramento, os traficantes do 18, Belford Roxo, Macaé e Urubu, foram encarregados em invadir e segurar as investidas dos rivais do Comando Vermelho. Também houve participações de bandidos do Morro dos Macacos, São Carlos, Vintém e Rocinha. Praticamente os principais redutos da facção ADA participou dessa retomada em Vicente de Carvalho. O Comando Vermelho segurou firme seu reduto, mas a guerra foi dada como perdida, quando o traficante Paulo Bigode, frente do Juramento, morreu em confronto, e seus comparsas recuaram, deixando o ADA se instalar e ficar na comunidade. Muitas brigas internas no Comando Vermelho ajudou na retomada do ADA, porque não houve os reforços esperados para expulsar o ADA no meio da guerra. Com a missão concluída, o Playboy se tornou o bandido mais procurado do Rio de Janeiro, e a justiça colocou o valor de 50 mil pela sua captura. Como era o traficante mais procurado no Rio de Janeiro, e todos os dias você se deparava com a sua foto nos noticiários policiais da cidade, malandro como era, começou a arquitetar cessar-fogo com facção rival diretamente com o chefão. E o áudio dessa conversa vazou na internet. Outra malandragem foi dar entrevista a jornalistas, recebendo ameaças de policiais corruptos. Resolveu fazer isso. Prova disso que uma jornalista da revista Veja subiu no Morro da Pedreira na companhia da ONG Afroregai para entrevistar o traficante. Ele concedeu a entrevista normalmente, contando como iniciou na criminalidade, algumas acusações falsas sobre ele, e deixou no ar que possivelmente se entregaria por intermédio do Afroregai. A entrevista também repercutiu muito na cidade do Rio de Janeiro. Não sabemos qual será o fim desse bandido, mas certamente ele ficará marcado no hall da fama entre os principais bandidos do Rio de Janeiro. Playboy foi morto no dia 8 de agosto de 2015. A Polícia Federal entrou no Morro da Pedreira em Costa Barros, diretamente no esconderijo do traficante, sem dar um tiro até o local. Há vários boatos do momento, dizem que ele se rendeu e mesmo assim foi morto, como ele mesmo disse que aconteceria. Outros dizem que depois de uma troca de tiros com a sua segurança, o Playboy tomou 2 tiros e faleceu a caminho do hospital. Quando o traficante bem procurado, uma das primeiras procuras dos policiais é por namoradas dele, e dizem que dessa vez não foi diferente. Dizem que quem deu a informação de onde ele estava foi uma das namoradas. Há relatos que antes dele ir na tal casa que foi morto, ele avisou outros traficantes que só ela sabia. Se isso é realmente verdade eu não sei, mas ela não teve um fim muito legal.